Olá a todos e bem-vindos a mais um programa Basta Querer. Em rodapé aparece aqui o telefone do SOS e do WhatsApp, para onde você pode ligar e pedir ajuda ou escrever o seu testemunho para alegrar a todos nós. Hoje eu vou falar sobre o poder dos dízimos. É isso que eu vou falar e ver que poder é esse para a nossa vida financeira. E também vou ensinar um pouco sobre o que fazer antes de orar, porque muita gente, como eu tenho dito ultimamente, devia gastar mais tempo a estudar e preparar-se para depois vir com muito mais fé e garantidamente que os resultados serão maiores e muito mais rápidos. E agora comigo temos aqui a Filipa do Curiacos, que vai dizer o que é que vamos ouvir. A primeira música diz: Cristo em vós é a esperança da glória. Esta música fala da necessidade que Deus tem de se usar de cada um de nós aqui nesta terra para pregarmos o Evangelho e fazer as mesmas obras que Ele mesmo fazia e as fazer maiores ainda, porque nós temos a fé que vence o mundo dentro de nós. Deus conta conosco. Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós, Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós, a esperança da glória. Ide e pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem não crê será condenado, mas quem crê será salvo. Mais uma vez, ide e pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem não crê será condenado, mas quem crê será salvo. Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós, a esperança da glória. Estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demónios, falarão novas línguas. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demónios, falarão novas línguas. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Cristo em vós, a esperança da glória. 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 E porque fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, também vamos ouvir esta música que ela transmite fé. E o título desta música diz mesmo: fé vem pelo ouvir. Muitas vezes ouvimos o apóstolo dizer esta frase, que fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quando nós estamos neste programa, nós estamos a encher o nosso coração de fé. E esta música é para si mesmo, que vai ouvir agora. Fé vem pelo ouvir. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Guardo o seu acho no bolso e acho que Deus achou
andando na sua palavra que Jesus abençoou. Guardo o seu acho no bolso e acho que Deus achou. Andando na sua palavra que Jesus abençoou. Porquê? Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Lê a Bíblia de capa a capa, mas só faz o que lhe convém. Pensa que sabe de tudo, mas é um cabeçudo. Lê a Bíblia de capa a capa, mas só faz o que lhe convém. Pensa que sabe de tudo, mas é um cabeçudo. Fé vem pelo ouvir. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você que é corajoso, audaz e sabichão, deixe de inventar e preste atenção. Você que é corajoso, audaz e sabichão, deixe de inventar e preste atenção. Fé vem pelo ouvir. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ouvir o quê? Ouvir a palavra. Mas eu já ouvi. Ouvir a palavra de Deus. E ouvi. Ouvir a palavra de Deus. E ouvi. Ouvir a palavra de Deus. E ouvi. Ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus. É isso mesmo, ouvir a palavra de Deus. Vamos chamar aqui o Rogério. Ele agora vai-nos também cantar aqui duas músicas e a primeira diz Gigante. Isso mesmo, você é um gigante quando você determina a sua fé em Deus. Quem sabe você, né, que está aqui nos ouvir, pensa assim, mas eu não sei, não confio em você mesmo, na sua capacidade. Mas claro, se você tem Jesus, é na capacidade dele, você pode conquistar todas as coisas. Então, você vai se animar com essa música porque você é um gigante, você é um mais que vencedor. Amém? Então vamos cantar essa música. Sadraque, Mesaque, Abednego foram gigantes por quem um se curvou. E o pequeno David se tornou um gigante, enfrentou o Golias, o derrotou. José do Egito foi para o buraco, foi vendido, esse gigante se tornou governador. Jesus crucificado morreu pros meus pecados, ao terceiro dia ressuscitou. Eu sou gigante, o maior dos gigantes vive em mim. Eu sou gigante, não me curvarei, o mundo eu já venci. Eu sou gigante, o maior dos gigantes vive em mim. Eu sou gigante, não me curvarei, o mundo eu já venci. Olha só. Pode até passar os problemas, eu vou enfrentar o gigante. O gigante está comigo, ele é Jesus. Com ele fico tranquilo, ele nunca perdeu. Jesus venceu a morte e me tornou gigante. Eu sou gigante, você é o mais que vencedor. O maior dos gigantes vive em mim. Eu sou gigante, não me curvarei, o mundo eu já venci. Eu sou gigante, o maior dos gigantes vive em mim. Eu sou gigante, não me curvarei, o mundo eu já venci. Glória a Deus, diz lá, eu já venci. Isso mesmo. E agora nós vamos cantar essa música. Quero pedir desculpa que eu estou um pouquinho rouco aqui. Mas nós vamos cantar essa música que fala, faz a tua opção. Você tem sempre um caminho.
E muitas vezes as pessoas procuram um caminho achando que Deus está lá, achando que de repente, né, a família é mais importante, de repente o filhinho, de repente o trabalho. Mas quero dizer uma coisa, que em Mateus 6,33 tem um grande segredo. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, as demais coisas são acrescentadas na sua vida. Então vai aparecer vários caminhos, mas só existe um caminho, que é Jesus. Por isso, você tem que fazer a sua opção. É você mesmo que decide. Amém? Então você vai ouvir aqui umas histórias e quem sabe você vai ver, olha, estou no caminho errado, deixa eu voltar aqui para esse caminho, que esse caminho é o correto, que é Jesus. Amém? Faz a tua opção. Faz a tua opção, oh, faz a tua opção. Escolhe o caminho, quem decide é você. Faz a tua opção. Você tem sempre uma opção. Faz a tua opção, oh, e faz a tua opção. Escolhe o caminho, quem decide é você. Faz a tua opção. Há caminhos que parecem bons, há caminhos que até dão prazer, só um caminho para a salvação, quem decide é você. Há caminhos que parecem bons, há caminhos que até dão prazer, só um caminho para a salvação, quem decide é você. Faz a tua opção, oh, faz a tua opção. Você, meu irmão, que escolhe. Escolhe o caminho, quem decide é você. Faz a tua opção. Faz a tua opção, oh, faz a tua opção. Escolhe o caminho, quem decide é você. Faz a tua opção. Tem Jesus e tem Maria, sim. Qual desse vai escolher? Só Jesus que leva a salvação. Quem decide é você. Tem Jesus e tem Maria, sim. Qual desse vai escolher? Só Jesus que leva a salvação, meu irmão. Quem decide é você. Faz a tua opção, oh, faz a tua opção. É você mesmo que escolhe. Escolhe o caminho, quem decide é você. Faz a tua opção. Faz a tua opção, oh, e faz a tua opção. Escolhe o caminho, quem decide é você. Faz a tua opção. Fidelidade, traição, faz a tua opção. Fidelidade, Deus se agrada, sim. Deus não aceita traição. Fidelidade, traição, faz a tua opção. Fidelidade, Deus se agrada, sim. Deus não aceita traição. E faz a tua opção, oh, faz a tua você ouviu bem? opção. Só existe um caminho. Esse caminho é Jesus. Escolhe o caminho, quem decide é você. Faz a tua opção. Faz a tua opção, oh, faz a tua opção. Escolhe o caminho, quem decide é você. Faz a tua opção. Isso mesmo, agora a decisão está nas suas mãos. Nós vamos continuar aqui louvar a Deus e claro, agora vamos com uma banda Guardiões da Arca, né? Lá diretamente de Angola, é onde que você vai ouvir e vai ficar com uma boa mensagem no seu coração. Asuku yange wadise suku ove okwalone kevyosi asuku yange wadise suku ove okwalone kevyosi mangele ochikomo isu suku ove okwalone kevyosi ngala ande sumu luise suku ove okwalone kevyosi
transformou a minha vida. Ele o mesmo tem eternamente. Deus transformou a minha vida. Ele o mesmo tem eternamente. Abençoou a minha vida. Ele o mesmo tem eternamente. Fez milagre na minha vida. Ele o mesmo tem eternamente. Milagre na minha vida. Deus abençoou. Tem milagre na minha vida. Hoje lá com vaso, põe uma catutuquila, catuconhona que colelo lito. O caminho é pra frente, pra trás não voltaremos. Já não sabemos, não pode vacilar. Jesus, Jesus, Jesus. Em glória, em leve, com poder. Cantai alegremente a Deus, nossa fortaleza. Tudo quanto tem fôlego, louvai ao Senhor, pois Ele é digno de louvor. Essa Joliangala, essa Joliangala, essa Joliangala. Alegria do Senhor, alegria do Senhor, ai, alegria do Senhor. Oh, vamos, vamos dançar, vamos dançar. Eiulo, eiulo, eiulo. Mamãe, eiulo, eiulo, eiulo. Uyaki uve, eiulo lieto. O vale viajou pra você. Tua é a beleza, nossa é a vitória. Os inimigos de Josafá Já caíram por terra. Já caíram por terra. os inimigos. Já caíram por terra. Vitória, 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 Pelo povo de Deus. vitória, vitória, vitória. Pelo povo de Deus. Isso é vitória, vitória, vitória. Pelo povo de Deus. Mamãe, vitória, vitória, vitória. É do povo de Deus, vitória, Muito bem, vamos agora estudar a palavra de Deus acerca de finanças. E hoje vou-vos falar de dízimos ou primícias. E vamos começar por ler a palavra de Deus em Provérbios 3, 5, onde diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração,
Não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Então, esta pequena parte que eu acabei de ler é muito importante, porque está a dizer coisas que muita gente não faz e por isso não sabe porque é que não tem sucesso. Sucesso vem quando nós confiamos em Deus e não nos agarramos ao nosso próprio entendimento. A maior parte das pessoas tem aquilo que eu chamo um eu muito forte. Vem desde o Adão e da Eva, que acreditaram no diabo, dizendo que se comesse da árvore da ciência do bem e do mal, ficávamos iguais a Deus. Claro que é mentira. E, todavia, é assim que muita gente pensa, eu é que sei. Mesmo muitos crentes, né, pessoas que até vão à igreja e amam a Deus, ainda têm muito disso. Eu isto acredito, aquilo não é bem assim. E o segredo está em que, de facto, Deus é Deus, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, ele tem sempre razão. E a pessoa sábia é aquele que confia em Deus e não se agarra aos seus próprios pensamentos. Se lembra que ele é humano, limitadíssimo, vai morrer, não quer morrer, faz tudo para não morrer, mas vai morrer. Mas Deus, sim, ele vive para sempre. Depois diz, reconhece a Deus em todos os seus caminhos, porque então ele vai endireitar as tuas veredas, aquilo que está torto, aquilo que está errado. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Olha, mais uma vez. E teme ao Senhor e aparta-te do mal. E depois diz assim no versículo 9, honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Honrar a Deus com as primícias quer dizer os primeiros frutos. Primícias é o mesmo que dízimos. Primícias era o termo que era falado, ainda hoje é falado das duas maneiras, e era falado porque, antigamente, há muito tempo, no tempo do Velho Testamento, as trocas comerciais eram feitas com milho, com trigo, com animais, com vinho, com sal, coisas assim. A lei de Deus era que um agricultor colhia, por exemplo, milho e 10% dessa ceifa devia ser dada a Deus, para honrar a Deus, para que Deus estivesse com ele. Para a pessoa dizer, eu sou de Deus, eu ando com Deus, eu honro a Deus, eu tenho um pacto com Deus. E o que é que Deus fazia? Fazia com que a pessoa fosse protegida contra inimigos, contra doenças, fosse abençoada financeiramente. E era nítido a diferença entre a pessoa que andava com Deus e fazia isso e a que não fazia. E, portanto, diz aqui, honra ao Senhor com a tua fazenda, com as primícias de toda a tua renda. Primícias também tem a ver com os primeiros frutos. Antes de gastar o dinheiro, seja onde for, eu devo gastar com Deus. Isto, se compararmos com os dias de hoje, podemos dizer que primícias é, eu recebo um salário, ou recebo dinheiro de alguma venda, ou recebo dinheiro porque sou um homem de negócios, seja como for, e antes de gastar esse dinheiro, seja como for ou com quem for, eu honro a Deus. Eu tenho um compromisso com Deus. Está a ver? Antes de eu gastar o dinheiro com um compromisso que eu tenha com o dono de uma casa que eu estou a arrendar, eu tenho primeiro compromisso com Deus. Ponho Deus em primeiro lugar. E Jesus disse, se puseres Deus em primeiro lugar e a sua justiça, tudo o resto será acrescentado. Se a pessoa tiver compromissos de pagar, claro, água, luz, eletricidade, empréstimo bancário para a compra de um carro, seja o que for, o que é que ele deve fazer para estar dentro desta lei de Deus, das primícias? Os primeiros frutos significa, antes de eu honrar seja quem for, eu vou honrar a Deus. O que é que seria o oposto? É honrar toda a gente e depois dou para Deus e se calhar até só dou sobras. Isso aí vai irritar a Deus, porque não, em vez de pôr Deus em primeiro lugar, põe Deus assim num canto. E, portanto, uma pessoa dessas não espera receber grande coisa.
E como consequência, diz aqui, se encherão os teus celeiros abundantemente. É a promessa de Deus. Transbordarão de mosto os teus lagares. Ou seja, quando nós praticamos esta lei, que eu chamo-lhe o poder dos dízimos, abrem-se as portas dos céus. Deus também falou o mesmo, de outra maneira, mas é a mesma coisa, nos dias de Malaquias. Nos dias de Malaquias o povo estava em grande aflição. Tinha-se esquecido das leis de Deus. Tinha adotado os usos e costumes das pessoas do mundo. Portanto, cada vez estavam mais afundados. A ver? Se afastaram do caminho de Deus, começaram a andar nos caminhos do mundo e cada vez sofreram mais consequências. Até que clamaram a Deus e Deus então chamou Malaquias, que deu uma grande rabecada, uma repreensão muito forte, tanto aos sacerdotes como ao povo, mas depois deu a solução. E Deus disse, olha, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, que é a casa de Deus, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazer prova de mim, provai-me, diz Deus, se eu não vos abrir as janelas dos céus, não derramar sobre vós uma bênção tal que dela venha a maior abastança. E mais, por causa de vocês, repreenderei o devorador, que é o diabo, para que não vos consuma o fruto da terra, e portanto não vos traga problemas financeiros. Eu tenho muitos exemplos de pessoas que, eu tenho aqui de que estavam mal. Por exemplo, um homem de negócio estava muito mal e começou a vir à igreja e pediu aconselhamento pastoral e eu disse, ouça, você precisa de honrar a Deus com os seus dízimos. Assim Deus vai abrir as janelas dos céus e você vai ter clientes, vai ter dinheiro, vai pagar até o que deve e vai sobrar e vai ser próspero. E ele disse assim, não é que eu não queira, mas eu já estou tão mal que se eu for ainda desse mal tirar dinheiro para dar para a casa de Deus, ainda por cima dízimos é 10%, então é que eu vou mesmo ao chão. Então eu perguntei assim, então mas vocês vieram aqui para quê? Não, para pedir aconselhamento. Bem, eu estou-lhe a dar um aconselhamento, estou-lhe a dar o conselho de Deus. Não, mas isso é muito difícil, não sei se vamos conseguir. Então eu respondi, então o que é que vieram cá fazer? Pedir aconselhamento e oração. Aconselhamento, já lhe dei oração, não vale a pena. Vou orar para quê? Você não vai fazer o que Deus quer? Então, ele disse, bem, a gente vai experimentar. Mas se não der, eu vou dizer isto, e vou dizer, vou falar mal de Deus, vou falar mal de si. Bem, está à vontade. Então, eles no domingo lá vieram, temendo e tremendo, e lá semearam os seus dízimos. E mais, a dizer, pois, ainda por si. E eu disse assim, também tem que pôr Deus em primeiro lugar e, portanto, domingo é para vir à casa de Deus. Diz assim, domingo, então, mas domingo é quando eu tenho a loja no shopping, é que não posso fechar, é quando temos mais negócio. Eu disse, você é que sabe, está-me a perguntar o meu conselho, e Deus diz, põe primeiro aí a mim em primeiro lugar. Tudo o resto será acrescentado. O homem ficou bem, lá vieram ele domingo à igreja, e depois, claro, lá devem ter ido para a loja, mas já era tarde, não é? Quando foi na semana seguinte, eles estavam com um ar tão alegre, cantavam tão alto, um aleluia tão grande, que eu fui perguntar, então como foi? Bem, eu disse, bem, na segunda-feira, na terça, quando nós raramente temos alguns clientes, fizemos mais dinheiro que num mês inteiro. Deu para pagar as contas e até sobrou tal. E eu disse, está a ver? Quem é o abençoador é Deus, não é os clientes. A sua fonte não é clientes, é Deus. É Deus que atrai pessoas, é Deus que faz com que as pessoas acreditem que venham à sua loja, que comprem. É Deus que faz tudo. Faz quando nós honramos a Ele. Está a ver? É engraçado, não é? Quando nós honramos a Ele, como? Em primeiro lugar, com dízimos. E quando nós honramos a Deus com dízimos, amarramos o diabo. Eu conheci outro exemplo, entre muitos. Este era também um empresário, era engenheiro. E até era próspero, o negócio de família. Mas, um dia, ficámos amigos e ele contou-me
que dizia ela assim, sabe, apóstolo, desde que eu vou à igreja e decidi honrar a Deus com os meus dízimos, o diabo já não conseguiu roubar-me os trízimos. Nunca tinha ouvido falar essa palavra assim como que de brincadeira. Então, mas o que é isso dos trízimos? Não é porque eu sou uma pessoa de contabilidade, não é? Eu faço as minhas contas, tenho tudo registado e fiz as contas e verifiquei que desde que eu honro a Deus com os meus dízimos, muitos problemas e despesas e máquinas que se partiam, empregados que me roubavam, etc., representavam 3 vezes mais. Era uma pessoa de contas, um homem de negócios, eu sou contabilidade, e eu achei também muito engraçado. E está de acordo com a Bíblia, porque Deus diz que então vai amarrar o diabo. E hoje, mais do que nunca, está a saber também aqui o que Deus fala em capítulo 3 e 4, no final da 3 e no princípio do 4, que é aqueles que andam com Deus e que fazem o que Deus diz, são tão diferentes dos outros. A diferença é notória. Porque enquanto uns infelizmente sofrem, quando pensam que já vai tudo bem, um grande trabalhão, perdem isto, perdem aquilo, os que são de Deus e que andam com Deus e que fazem o que Deus diz, esse é o contrário, cada vez sobem mais e mais. Então, qual é a minha exortação? Ande com Deus, honra Ele com os seus dízimos, porque isso é o poder de Deus para as suas finanças, é o poder de Deus para você vencer. Então, hoje mesmo decida começar a fazer isso. Dentro de instantes, vamos ouvir agora mesmo uma música e depois vai ver como é que você pode aplicar esta lei hoje mesmo. O reino de Deus é como se o homem lançasse a semente na terra. O reino de Deus é como se o homem fosse um agricultor. A lei principal do reino de Deus é semear para colher. Foi o que Jesus ensinou para tu venceres. Se quiser escolher mais e mais amor, Então semeia mais e mais amor. se quiser escolher mais e mais prosperidade, Então semeia com liberalidade. És tu quem decide escolher a medida daquilo que tu queres receber. Foi o que Jesus ensinou para tu venceres. O reino de Deus, o reino de Deus é como se o homem lançasse a semente na terra. O reino de Deus é como se o homem fosse um agricultor. A lei principal do reino de Deus é semear para colher. Foi o que Jesus ensinou para tu vencer. Para tu venceres. Vamos baixar as cabeças para orar por si. Senhor Jesus, graças te damos, porque tu morreste para nos salvar e está-nos a dar revelação dos grandes segredos do teu governo, do teu reino. Obrigado por nos ensinar acerca de dízimos e primícias. E eu acredito que todos que estão em direto comigo decidiram aplicar esta lei, o poder de Deus para as nossas finanças. E por isso, tu, ó Deus, estás a amarrar o diabo para que não consuma, não rouba a nós. E estás a abrir as janelas dos céus para que sejamos prósperos. E por isso te agradecemos. Amém e amém. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. A lei principal do reino de Deus é semear para colher. Foi o que Jesus ensinou para tu vencer.
Então nós vamos falar mais uma vez sobre o que fazer antes de orar. Na verdade, esta é a sexta lição que eu dou acerca disto. Depois, a próxima vez, eu vou mudar para o que fazer depois de orar. Agora ainda estamos no antes de orar. E como eu tenho dito, tenho aqui este livro que está à disposição na internet, na editora Curiacos. E tem várias versões em russo, espanhol, inglês, português, etc. E esta matéria é muito importante porque muita gente vem sem estar preparada para fazer a oração. Preparado quer dizer que a pessoa deve saber qual é a vontade de Deus para vir com fé, baseado naquilo que Deus promete, não no eu acho. Depois, deve ir à igreja, buscar comprimidos de medicina, porque são os livros, são mensagens em CDs que falam daquilo que você precisa, se for de cura divina, se for de casamento, se for de finanças, se for sei lá de quê. E assim como uma pessoa, quando vai ao médico, é receitado medicina, conforme o caso assim é a medicina, com Deus é semelhante, porque a palavra de Deus é a medicina de Deus. Muita gente é curada só por ler um livro. Muita gente mesmo. Porquê? Porque esse livro contém versículos bíblicos. E esses versículos bíblicos têm o poder de Deus, que sara, que abre um caminho onde não há caminho e por aí fora. Portanto, é muito importante vir à farmácia, que é a livraria, não é? Da igreja, para buscar medicina e depois tomar medicina, não é? Eu já tenho o livro, então já leu o livro, li um bocadinho do livro. Não, tem que ler muitas vezes. Porquê? Porque a fé vem por ouvir e ouvir e ouvir e ouvir repetidamente as mesmas coisas. Eu hoje vou fazer um resumozinho daquilo que eu já falei, para depois então dar os últimos 2 capítulos do livro. Outra coisa que é importante é remover os obstáculos. Muitas pessoas pensam que não tem mal nenhum fazer certas coisas porque acham que é normal, toda a gente faz, e é assim, eu sou católico, a mim ninguém me vira. Bem, mas a verdade é que há coisas que são uma abominação a Deus, quer você ache que é bom ou não é, quer você ache que não tem importância, para Deus tem. E como Ele é que é Deus, se a pessoa não remover este obstáculo, Deus não responde, Deus não ajuda, Deus não cura. Portanto, há obstáculos que têm que ser removidos. Eu tenho um livro, não é, que diz Origem dos Problemas, é este aqui assim, que, onde eu relato 12 dos obstáculos que devem ser removidos. Más companhias, usar as palavras de forma errada, falar errada, falta de perdão. Se você não perdoar, Deus também não lhe perdoa, e mais ainda o entrega aos atormentadores. A pessoa andar envolvida em guerras e discussões, toda a obra satânica lá está. A pessoa que até é da igreja, mas faz confusão, divide, arrasta pessoas para outros sítios. Isso Deus abomina, é o pior que pode acontecer, causar divisão no corpo de Cristo. É um cancro. Estender o dedo, apontar dedos aos defeitos dos outros, fazer manipulação, porque está numa posição de chefia, envolver-se com o oculto ou com a idolatria. Tudo isso são coisas que, sinceramente, você tem que remover. Portanto, se ainda não sabe disso, leia o livro, estude o livro e faça o que a Bíblia diz, porque então sim, quando nós orarmos, seja na igreja ou aqui no Basta Crer, Deus vai ouvir, Deus vai responder e você fica curado, fica liberto. É muito importante. Portanto, isto estamos a falar o que fazer antes de orar. Depois também é muito importante você saber que tem à disposição aconselhamento pastoral, consulta pastoral. Pode fazê-lo online, nós temos esses serviços, em qualquer parte do mundo você pode
inscrever-se para uma consulta pastoral, que depois vai ser acompanhado o tempo suficiente para você vencer, ou então na igreja local. E muitas vezes é muito importante porque você precisa de desabafar ou falar de coisas muito íntimas, e não é pelo telefone, muito menos pelo Skype. E o pastor ou bispo vai ouvir e ver onde é que está o problema e ensinar qual é a solução. Também é importante você saber que nem tudo é instantâneo. Não é? Quando nós oramos, normalmente o sistema normal de Deus é você acredita que recebe a resposta de Deus quando ora, é como a semente que é lançada na terra e depois cresce dia e noite e a resposta de Deus pode demorar 1 minuto, 1 hora, 1 dia, 1 semana, mas vai chegar. E a todo o tempo você tem que acreditar, já estou curado, já recebi a minha cura, já recebi a minha libertação. Isto está aqui também no capítulo da oração da fé, a oração da fé, e em Efésios 1:3, que diz qual é o princípio da fé. Agora, por último, o capítulo, o 8, diz erros normais. Quando uma pessoa ora, muitas vezes a pessoa põe as coisas para o futuro. Eu sei que um dia Deus me vai curar. Quer dizer, eu estou aqui a fazer uma oração e até digo, repita comigo. E a pessoa repete, eu recebo agora a minha cura. Mas no íntimo, na alma dessa pessoa, ela não acredita isso que está a dizer. Ela acredita que um dia vai ser curada. Um dia Deus vai livrá-lo. Amanhã, sim. Hoje, não sei. E, portanto, se a pessoa não mudar esta atitude e esse pensamento, eu posso orar certo, mas a pessoa não recebe porque ela está com o coração de outra forma. E o que é que eu quero dizer com isto? Faz-me lembrar uma história que é uma brincadeira. Um casal vai a um stand de automóveis para comprar um carro em segunda mão e, como não tem muito dinheiro, pensa, bem, eu vou lá e o homem vai-me permitir pagar o carro em, sei lá, 12 meses, 24 meses, a prestações. Então ele vai lá, vê o carro e tal, fala com o vendedor, senta-se na secretária para combinar os termos de pagamento e é quando ele repara que na secretária tem uma tableta que diz assim: amanhã fia-se, hoje não. Então o casal fica muito abatido e diz, poxa, agora como é que vai ser? E a esposa diz, querido, não tem problemas, amanhã de manhã estamos aqui e pronto, amanhã já é amanhã. Bem, lá se levantam cedo, no dia seguinte, lá vão ao stand de automóveis e quando vão para sentar-se à secretária do vendedor para então combinar os termos de pagamento, a placa continua lá e diz a mesma coisa, afinal é amanhã. Quer dizer, amanhã se fia, hoje não. Se eles forem lá no dia seguinte, está lá a mesma placa, amanhã se fia, hoje não. Então quando é que a pessoa vai ter o carro em fiado? Nunca, porque amanhã nunca chega, amanhã, quando chega amanhã já é amanhã. Isto para dizer que é assim que muita gente pensa quando está a orar. Eu sei que um dia Deus vai me curar. Eu sei que um dia Deus vai resolver o problema. Eu vou orar e quem sabe quando é que vai ser. Aleluia! Nunca vai ser. Nunca vai ser curado. Porque você tem a tabureta lá na sua cabeça, no seu pensamento, no seu coração. Amanhã é que Deus vai ouvir-me. Fé verdadeiro é o contrário. Eu tenho que acreditar que recebo agora. Quando estou a orar é quando eu acredito que recebo. Eu recebo agora. Não é amanhã, é agora. Eu posso não ver isso instantaneamente, mas vou ver depois, porque a semente está a crescer dia e noite. Mas eu tenho que acreditar que recebo agora, porque se eu não recebo agora, não recebo. É amanhã, um dia, chega amanhã, outra vez amanhã. E isto é um erro muito comum e que quando eu ensinei, faz tempo que eu ensinei, ia cruzadas e ajudou, não é milhares,
mas muitos milhares de pessoas que entenderam e mudaram como uma espécie de clique no coração. Pum, eu recebo hoje. Eu recebo hoje a minha cura. Está a ver? Outra coisa que é importante é a gente só deve orar uma vez. Eu oro por mim todos os dias. Então, quer dizer, eu planto a semente agora. Planto a semente e quando ela começa a crescer devagarinho para baixo, eu arranco e planto outra vez. Amanhã arranco e oro outra vez. Está-se bem a ver? Que isso é um disparate. Então, uma semente só é semeada uma vez. Se você for arrancar essa semente, estragou o processo. Nunca mais aquela semente dá alguma coisa. Portanto, não diga, não pense, não peça, ore por mim todos os dias. Porque orar por si todos os dias está a dizer, eu não o recebi. Amanhã Deus vai me curar. Eu sei que um dia, talvez, não sei quando, aleluia. Não é fé nenhuma. Está a ver? Porquê é que essas pessoas são assim? Porque não conhecem Deus, não conhecem o sistema de Deus. Pensam que é à minha maneira, mas não é. Portanto, enquanto o time chega aqui, eu quero exortar você a estudar. Está a ver? A ler livros. Não é só ler, é estudar, buscar aconselhamento pastoral, aprender como é que Deus faz. Por exemplo, se for na área financeira. Ao princípio dizia assim pessoas, Senhor Apóstolo, ore por mim, eu nem peço muito a Deus porque eu estou muito mal financeiramente, só um bocadinho. Eu disse, não posso orar. Então porquê, Senhor Apóstolo? Porque Deus nunca dá pouquinho. Então ora lá por... Não, Deus também não diz que dinheiro não vem por orar. Dinheiro não vem por orar, só vem por semear. Pois, sabe, Senhor Apóstolo, quando Deus me der dinheiro, eu vou aqui ajudar a igreja. Você está a querer colher primeiro para semear depois. A ver, a pessoa não sabe, a lei de Deus tem o seu acho isto, acho aquilo, e por isso é muito importante estudar a palavra de Deus, aprender como é que Deus diz que se faz, daí que este termo, o que fazer antes de orar. Quando você sabe isso, corrige-se, aprende, e depois quando vai fazer a oração da fé, é mesmo a oração da fé e funciona a primeira. E agora vamos ouvir uma música de fé que diz o quê? Tenha fé. Tem? Ok. Eu tenho a fé que vence o mundo dentro de mim. Eu tenho a fé que vence o mundo dentro de mim. Sou um filho de Deus, mais que vencedor, nova criatura, criada em Cristo Jesus. Estou sentado à direita do meu Pai Celestial, muito acima de todo principado e potestade. Não posso ser conquistado, nem derrotado, nem oprimido. Tenho a natureza de Deus dentro de mim, dentro de mim, dentro de mim. Cristo vive em mim, eu tenho a fé que vence o mundo dentro de mim. Eu tenho a fé. E agora sim é a hora de nós orarmos, né? É tempo de orar. E você que escreveu, pediu ajuda, você que telefonou, ou até você que não telefonou nem escreveu, mas que está à espera deste momento para orar, porque algo está muito mal, eu presinto, Deus me mostra que há pessoas que têm problemas no coração.
Há pessoas que têm problemas nos rins. Há pessoas que têm problemas na coluna. Você sofre muito, dorme mal, porque não tem solução. Há até pessoas que tomam doses de cortisona. Quer dizer, é mesmo, senão não consegue dormir. Há pessoas e atletas que têm os tendões partidos. Só Deus é que pode resolver isso. Pessoas e atletas têm problemas nos joelhos. É isso. Há pessoas que têm um tumor. Há pessoas que têm um cancro maligno. Há pessoas neste momento que têm uma peça de roupa ou um lenço para, quando eu orar, colocar isso diante do ecrã. Deus vai curar. Estou me lembrar de uma senhora que tinha uma grande infecção no ouvido e estava a ficar surda e o médico disse que não tem solução. Ela até fez uma coisa interessante. Quando ela estudou o livro de cura divina, quase uma semana, teve comunhão com Deus e quando chegou a hora de orar, ela pôs o ouvido colado ao ecrã. E o que é que aconteceu? Bem, a unção de Deus veio, curou a senhora instantaneamente. Porque ela estava preparada, porque ela tinha fé. É interessante, não é? E por isso, você que está em direto comigo, lembre-se, quem cura é Deus. Eu ponho a mão, mas quem põe o poder é Deus. Segundo, lembre-se que Deus vai colocar como que uma semente no seu corpo, da sua situação, da sua família, naquilo que estiver estragado, e essa semente, ou unção, ou poder, vai trabalhar dia e noite até dar os resultados 100%. Portanto, nem tudo é instantâneo. E por isso agora, lembre-se por último que Jesus já pagou por tudo, está pago, é só receber, tomar posse. Então agora você está preparado. Estenda o seu braço sobre mim, coloque a sua mão, se possível, no ecrã, coloque então essas peças de roupa ou lenços e diga assim comigo, fazendo esta oração da fé: ó Deus, eu venho a Ti com fé. E eu acredito que Jesus morreu não só para me salvar, mas para me curar, para me libertar. Senhor Jesus, eu recebo agora a minha cura. Recebo agora a resposta à minha oração. Recebo agora a minha libertação, o meu milagre. Amém e amém. Deixe-me orar por si. Às vezes eu sinto que não é preciso, mas às vezes eu sinto que também preciso. Baixe a sua cabeça para orar por si. Eu falo agora ao diabo e digo a todo espírito de enfermidade que sai desses corpos. Sai no nome de Jesus. Eu falo a esses corpos no nome de Jesus e ordeno que funcionem bem, órgãos funcionem bem, coluna endireita-te, sangue fica limpo, coração bate certo, veias fiquem normais, joelho recebe o poder de Deus, ligamentos fiquem unidos, sarados. E agora, Jesus, a Ti, mais ninguém, toda a glória, porque eu irei ouvir de muitos testemunhos de verdadeiros milagres. Amém e amém. E agora, ouça bem, o que é que faz depois que oramos? Nas próximas vezes eu vou ensinar isso. Mas adiante já, acredito que já está curado, quer veja ou não veja, quer sinta ou não sinta. Louva a Deus porque está curado, está a regar a semente. E se ainda não vem à igreja, venha à igreja. Honra a Deus, ande com Deus, leia a Bíblia, estude os livros. Comece a andar pelo sistema de Deus e tudo vai mudar para melhor.
E é isso que vamos ouvir agora. Vou pedir para tocar esse hino que diz: tudo vai mudar para melhor a partir de agora em diante. Tudo vai mudar, mudar para melhor. E tu vais ver a mão do Senhor e aos seus pés lança teu cuidado. Podes confiar no seu amor. E agora, eu pedi aqui ao time para trocar de música e dizer: ser forte, ser firme, o Senhor é contigo todos os dias da tua vida, é comigo. Tchau, tchau, até amanhã. Ser firme, ser forte, Pois o teu Deus está contigo. ser firme, ser forte, Pois o teu Deus está contigo. eu não tenho medo. Eu não tenho medo, nem vou desfalecer. Porque eu ando No caminho da vitória e fé, vai também caminhar em vitória. Porque eu ando No caminho da vitória e fé, vai também caminhar em vitória. Eu não tenho medo, eu não tenho medo, nem vou desfalecer. Porque eu ando no caminho da vitória e fé, vai também caminhar em vitória. Porque eu ando no caminho da vitória e fé, vai também caminhar em vitória. porque eu louvo No caminho da vitória e fé, vem também louvar em vitória. Porque eu louvo no caminho da vitória e fé, vem também louvar em vitória. pois o teu Deus Pois o teu Deus está contigo. pois o teu Deus Pois o teu Deus